objetivo da gente fazer um bate-papo rápido e objetivo, muito certeiro em alguns aspectos, onde nós vamos falar de gestão financeira, de planejamento estratégico na próxima quinta, de gestão de pessoas e de marketing, né? Então, a gente pensou aqui numa metodologia muito bacana, onde nós vamos ter uma exposição de aproximadamente 30 minutos e depois nós vamos abrir para algumas discussões, né? A ideia é fazer um nivelamento geral, mas, né, porque depois vocês terão a possibilidade também de conversar com os nossos consultores e ter outros colegas aí para poder apoiar vocês individualmente nesses bate-papos. Mas antes, eu vou apresentar o nosso colega Rogério, que é quem vai fazer a condução desse bate-papo hoje. Rogério, ele já sei que ele está por aqui, já viu o nomezinho dele. Então, Rogério, seja bem-vindo e muito obrigado aí por ter topado em participar com a gente desse desafio, né? Eu falei para o Rogério, Rogério, você vai ter 30 minutos para falar e depois a gente vai abrir para algumas dúvidas, para alguns cases. Aí ele falou, putz, Tom, 30 minutos para falar de finanças não dá para falar nada. Então, porque se deixar, ele fala muito, viu, pessoal? Então, o Rogério, ele tem muito conteúdo aí para passar para gente. Obrigado, viu, Rogério? Eu tô aqui, pessoal, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar no WhatsApp para os seus agentes locais de inovação, mandar nos grupos, ou ir colocando as dúvidas aqui também no chat, que eu vou olhando aqui e depois, no momento oportuno, eu passo essas dúvidas para o Rogério, beleza? Última coisinha importante, nós vamos ter também uma lista de presença. Então, daqui a pouquinho eu compartilho com vocês a lista de presença. É importante colocar um nomezinho lá, que depois vocês vão receber um certificado dessa participação, e aí fica bem legal também para a gente ter mais um momento aí para comprovar que vocês participaram dessa jornada com a gente. Belezinha? Rogério, tá com você, viu? Uma ótima tarde aí, pessoal. Obrigado, Eberton. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde àqueles clientes que eu já tive o prazer e o privilégio de atender. Boa tarde a você que ainda eu não tive chance de atender, é um prazer. Espero que esse seja o primeiro encontro para você que ainda eu não tive a chance de um atendimento individualizado, tá? Como o Eberton falou, sem mais delongas, porque o nosso tempo já está passando, né? Eu brinquei com ele se era uma fake news, porque ele me disse que ia ter 2 horas e de repente ele engasgou e falou: não, 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 é só 30 minutos. Tá? Então, sem mais delongas, vamos para esse bate-papo. Eu passei os olhos muito rapidamente na lista dos participantes, de quem já está aí na tela, e vi alguns nomes conhecidos, né? Então, é grata surpresa rever aqueles que eu já atendi. Muito bem. Então, eu acho que já estão vendo a minha tela. Eberton sinaliza aí, está ok, obrigado. Tá? Muito bem. Então, dentro desse pequeno ciclo, né, vou dizer minúsculo ciclo do ALI, que foi denominado de gestão na prática, eu estou tendo o privilégio de abrir aí com finanças. Tá? Muito bem. Para aquele que ainda não me conhece, meu nome é Rogério Cardoso, eu sou engenheiro de telecomunicações, mestrado em engenharia de produção, algumas pós-graduações em diversas áreas, e estou no Sebrae desde 2016, atendo prioritariamente, né, a maior demanda são atendimentos relacionados a finanças, planejamento, produção e inovação. Rogério, ficou mudo o seu áudio. Oi, voltou? Alguém, obrigado por sinalizar. Alguém sinalizou. Alguém mutou aí e eu peguei carona, tá? Voltou, né? Voltou. Tá, obrigado. Obrigado por sinalizar. Eu não sei até onde eu peguei, porque eu não estou vendo a tela,
estou vendo outra coisa quando eu falo, mas, de qualquer modo, eu estava falando aí nesse slide do alinhamento de expectativa e como que vai ser a nossa dinâmica. Então, nós reservamos 1 hora, desta 1 hora tem aí uma breve apresentação do conteúdo teórico, cerca de 30 minutos, e depois o restante do tempo aberto para a interação e para o esclarecimento de dúvidas. Esse modelo vale para os 4 encontros, tá? O modelo foi feito assim e vale para todos os encontros. Neste caso, tá? Nós não conseguiremos tratar especificidades de uma pessoa. Então, eu quero tratar um problema específico da minha empresa. Provavelmente não será neste momento que a gente conseguirá dar um tratamento direcionado. Dependendo da sua dúvida, tá? Se ela puder ser compartilhada, se não envolver coisas específicas do seu negócio, dos seus números, ela poderá ser tratada aqui, porque a sua dúvida vale para vários outros que estão nos acompanhando. Se for algo específico, aí nós agendamos, simples assim. Tá? Eu estou aqui para agendar um outro atendimento e aí sim, no tete-a-tete, dá uma tratativa direcionada. Tá? Muito bem. Esses são os principais controles da área financeira. Esse material será compartilhado com vocês depois, tá? Esses são os principais controles da área financeira que eu trouxe para abordar aqui com vocês. Uma empresa, ela é tomada de inúmeros controles. Mesmo uma empresa bem pequenininha, aquela empresa, às vezes, que não tem nem funcionário, isso não exclui a complexidade da gestão. Porque a complexidade da gestão, ela não está obrigatoriamente atrelada ao porte da empresa. Por quê? Porque é claro que a complexidade de um Sebrae que tem 1.000 funcionários é muito maior do que uma padaria artesanal, do que uma pessoa que faz doces, enfim, de um pequeno escritório contábil, de um consultório odontológico, enfim, tá? Só que quanto maior a estrutura, maior é a quantidade de pessoas também que está apoiando, tá? Já no microempreendedor, naquele bem pequenininho, não. Então ele tem que se virar nos 30 com todos os controles. Bom, os controles que eu trouxe para apresentar para vocês no tocante a finanças são esses aí. Então, começamos lá. Movimento diário de caixa, controle bancário, contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa e apuração de resultados. Se nós formos bem pragmáticos, a rigor eu estarei falando só de 2 grandes áreas da finança. 2 grandes áreas de finanças. Primeiro, gestão de caixa, que tem todos esses elementos até o último, que é apuração de resultados, gestão de resultados. Tá? Então, grosseiramente, eu estarei falando de 2 macrotemas de finanças que se subdividem. O primeiro, em muitos controles, como eu coloquei aí, contas a pagar e receber, fluxo, banco e caixa, são 5 controles. Tá? Evidentemente, quando eu falo controle, é necessário que tenha um olhar, uma atenção especial. Se eu não estiver fazendo uso de uma ferramenta tecnológica, seja uma planilha, seja um sistema, esses todos controles são controles individuais. E aí eu estarei falando de 6 controles. Então, são 6 planilhas, ou 6 cadernos, ou 6 fichas, seja lá como esteja controlando. Se eu estiver falando de um sistema, evidentemente um sistema integrado, tudo isso está dentro do sistema, facilitando a nossa vida e gerando uma automação dos processos. Muito bem. O que são movimentos diários? É o registro de toda a entrada e saída de dinheiro. É o movimento do caixa. Cada entrada e cada saída de dinheiro precisa ser registrada. Isso é feito no movimento diário de caixa. Por que movimento? Porque ele registra o que já aconteceu, entrada e saída. E por que diário? Porque eu tenho que fazer todo dia. E o termo caixa é o conjunto de controles, o conjunto de locais
onde o dinheiro passa pela empresa, seja entrada, seja saída. Então, o termo genérico caixa, esse termo vem da contabilidade, tá? Ele corresponde ao caixinha, gaveta, se eu tiver troco, são os bancos que eu movimento, inclusive aplicações, independente de ser conta física, digital, etc. Então, isso também é caixa. E, claro, eu tenho dinheiro no cofre, eu tenho dinheiro debaixo do colchão, na cueca, seja onde tiver dinheiro da empresa, tá? Isso precisa ser controlado. E aí eu tenho a necessidade de registrar essas entradas e saídas. Por que que eu preciso fazer isso? Tá? Nós vamos ver já já, mas eu já adianto, para saber onde foi o dinheiro. Uma situação muito comum, corriqueira no meu dia a dia de atendimento aqui do Sebrae, é que o empresário e a empresária registram, mas não da forma adequada. Aquele que não registra percebe que o dinheiro está entrando. Por quê? Porque eu faturo. Quando eu faturo, esse dinheiro cai na conta um dia. Quando ele cai na conta, caramba, para onde foi? Eu percebo que ele caiu na conta, mas para onde ele foi? Eu não tenho registro das saídas. Então, é importante que isso seja feito. Controle bancário. Então, tomando dentro do caixa, é um dos controles, é o controle das minhas contas correntes, das minhas, no plural, se eu tiver mais do que uma, todas elas. Esse controle, gente, ele é trabalhoso. Aliás, finanças dá trabalho. Finanças não é complicado. Eu estou aqui para desmistificar que finanças é complicado, que finanças não é para qualquer um. Pelo contrário, finanças é me preocupar com entradas, saída e resultado. Três coisas. Três coisas. Entrada e saída, porque o resultado é a diferença de entrada e saída. Tá? Agora, é complexo no sentido de trabalhoso. É uma rotina diária, uma rotina que dá trabalho, uma rotina que muitas vezes eu consigo delegar se eu tiver pessoas. Caso contrário, eu tenho que assumir mais esta obrigação, tá? Porque se eu não tiver controle financeiro, independente do porte da minha empresa, eu fico capenga em termos de tomada de decisão. E para eu tomar decisão, quanto mais informações, quanto mais convicção eu tenha, melhor. Muito bem. Controle bancário, já citei. Contas a pagar e receber. Contas a receber e a pagar são espelhos. Ou seja, contas a receber, eu já vendi, mas ainda não recebi. Aí eu faço uma diferença de temas. Venda é faturamento, recebimento é quando aquela grana da minha venda cai na conta. Portanto, se eu vendi em 3 vezes, eu faturei 100% hoje e eu vou receber 33%. Um terço se eu fiz em 3 parcelas iguais. Tá? Isso vale para o contas a pagar também. A única diferença é que eu tenho entradas e saídas. Fluxo de caixa é projeção do saldo futuro. Quanto que eu terei amanhã? Hoje é dia 3. Qual será o meu saldo amanhã? O saldo de agora, eu pego um aplicativo, entro no site do banco, pego o telefone, eu descubro. Se eu tiver várias contas, eu tenho que fazer tudo isso de um por um e somar tudo. Esse é o valor disponível hoje no meu saldo de caixa. Quanto que será o saldo amanhã? Eu preciso fazer esta projeção. E a conta é muito simples. Ou seja, saldo de amanhã é o saldo de hoje, mais as entradas previstas, menos as saídas previstas. Esse é o saldo final amanhã, por exemplo. Tá? E este amanhã eu devo projetar para os próximos, no mínimo, 90 dias. Recomendado, dentro da atual circunstância de pandemia, 6 meses. Tá? 6 meses eu tenho que olhar para a projeção do saldo. Apuração de resultado, eu já vou comentar se a minha empresa dá lucro ou prejuízo. Eu vou passar por uma figurinha que eu amo de paixão, essa figurinha. Eu gostaria de ter 2 horas para falar só sobre essa figurinha. Tá? Pode parecer brincadeira, mas não é. Por quê? Porque essa figurinha, intitulada Fluxo e Informações de uma Empresa, ela descreve o que é importante dentro do tema de finanças em qualquer empresa.
Eu não sei se você é comércio, indústria ou serviço, mas, independente da sua atividade, você se enquadra nessa figurinha. Eu vou tentar passar o mouse para ajudar na ilustração. Repare que do lado laranja, nós estamos falando de saída de dinheiro da empresa. Então, como é que sai dinheiro da empresa? Sai dinheiro da empresa por compra, né, à vista ou a prazo, sai por outras despesas que não seja compra, então eu tenho pagamento de funcionário, pagamento de aluguel, pagamento do sistema, etc, etc. Isso pode estar no contas a pagar, se for a prazo, ou então se são despesas fixas que eu já provisiono. Então, o lado laranjinha aqui, esses blocos são saída de dinheiro. No lado verde, do lado oposto, são as entradas. Então, eu tenho as vendas, só entra dinheiro na empresa, na maioria das vezes, né, o grosso, pelas vendas, à vista ou a prazo. Mas também tem outras entradas. Por exemplo, eu vendo um imobilizado, um computador que ficou velho, que eu troquei, eu posso vender. Uma geladeira que ficou velho, um móvel que ficou velho, etc, etc, que eu fiz uma substituição, aquele velho eu posso vender. Tá? Então, tem outras entradas aí. Empréstimos que eu tomei, aporte do sócio, né, um dinheiro que o sócio injetou lá, etc, etc, são entradas de dinheiro que vieram para dentro da empresa. Aí, sobraram esses 3 bloquinhos aqui, que estão alinhados, estoque na parte de cima, que estão mais ou menos em azul, né? Aqui tem azul de várias tonalidades, então tem o estoque, o movimento de caixa e o fluxo de caixa. Eu queria chamar a atenção de vocês para esta grande diferença, e por isso que é uma das razões que eu gosto dessa figurinha, é a diferença de movimento de caixa e fluxo de caixa. Gente, esse desenho não é à toa, tá? Não fui eu que fiz esse desenho, mas ele representa muito bem. Ele já traz que, conceitualmente, são 2 coisas diferentes. E eu vou tentar, na medida do meu tempo aí, mostrar a diferença para vocês entre o que é movimento e o que é fluxo. E um outro bloquinho que está aqui acima, o estoque, tá? Que não necessariamente tem uma relação com finanças, mas tem relação com finanças, né? No caso de prestação de serviço, talvez eu nem tenha estoque, mas aqui está uma representação genérica. Vamos lá, vamos entender a historinha de uma empresa. Onde é que a empresa começa? A empresa começa aqui, ó, nas compras. Tá? Qualquer empresa, a grande maioria das empresas, começam a sua movimentação de informação financeira pelas compras. Se eu comprei à vista, exemplo, material de escritório, fui lá na papelaria, comprei 2 blocos de papel sulfite, pacote de papel sulfite, e paguei na hora com dinheiro. O que eu tenho que fazer? Anotar isso no registro de caixa, certo? Movimento, saiu dinheiro da empresa. Ok, então está aqui, a compra foi à vista, eu tenho movimento de caixa. Eu preciso lançar essa compra à vista no movimento de caixa. Tá? Não, essa compra não foi feita à vista, foi feita a prazo. Né? Ou eu usei cartão de crédito da empresa, ou o fornecedor está me dando um boleto para 20 dias. Então, essa compra foi feita a prazo, portanto, eu preciso abastecer o controle de contas a pagar. Repare que é um outro controle. Contas a pagar, é um outro controle. Saiu o dinheiro da empresa? Não, não saiu o dinheiro da empresa. Irá sair. Eu tenho o compromisso de pagar essa conta um dia, né? O dia do vencimento. Ok? E se for parcelado? Não tem problema. Eu lanço aqui no contas a pagar as 2, 3, as N parcelas que houver necessidade. Tudo bem? Então, vejam, o contas a pagar, ele vai abastecer o fluxo de caixa. Por quê? Porque eu pego o saldo atual, que fica aqui junto, eu pego o saldo atual, apareceu aqui um aviso de má qualidade da rede. Não sei se é minha, se é de terceiros, se é de todo mundo. Aqui não caiu não, Rogério. Acho que... Eu vou dar uma sugestão para aqueles que não precisam estar com a câmera ligada agora, desative momentaneamente. No momento seguinte, que é da interação, você reativa, tá? Isso talvez melhore a qualidade. Para mim está muito agradável ver o rostinho de uns ou outros, mas talvez melhore a qualidade do conjunto. Então, como eu estava falando,
quando essa compra for a prazo, está aqui o meu mouse, quando for a prazo, vem para o contas a pagar, que é um outro controle que vai abastecer o fluxo de caixa. Ou seja, projeção do saldo futuro. Da mesma forma, o lado verde. Então, aquelas compras que eu fiz foram lá para o estoque, supondo que eu seja um comércio ou uma indústria, foi para o estoque. Se for indústria, foi estoque de matéria-prima, vai passar pelo processo de fabricação e vem para vendas. Chegou na vendas, mesma coisa. Eu vendi à vista, recebi no Pix, dinheiro, etc. Isso é à vista que entrou, tem que entrar no movimento de caixa. Tá? Naquele dia, naquele horário. Não, eu vendi a prazo, porque eu vendi no cartão de crédito, então o cartão de crédito não vou considerar antecipações, tá, gente? Momentaneamente não vou considerar, então ele está no contas a receber. Por exemplo, eu vou receber daqui 30 dias. Ah, eu vendi no voucher, no ticket de refeição. Ok, eu vou receber daqui a alguns dias. Tá? Então, eu preciso, se eu não recebi agora, eu preciso abastecer o meu contas a receber. Tá? Notem que são aqueles controles que no slide anterior eu mostrei para vocês como controles essenciais de finanças. São eles, movimento diário de caixa, está aqui, que vai registrar as entradas e as saídas de dinheiro que já aconteceram à vista. Se for a prazo, eu preciso abastecer o contas a pagar ou o contas a receber, tá certo? Para um prazo futuro. Esse contas a pagar e receber vai subsidiar a elaboração, a projeção do fluxo de caixa, saldo de caixa futuro. Qual será o meu saldo em 30 de agosto? Eu preciso saber hoje. Por quê? Porque hoje, de hoje para o dia 30, eu tenho 27 dias ou 26, né? 26 dias para correr atrás, caso eu perceba hoje que o meu saldo lá na frente será negativo. Isto é fundamental, gente. Fundamental. Eu brigo com meu filho, um deles, tá? Que tem uma dificuldade maior de pensar financeiramente. A ferramenta no dia a dia, tudo que eu estou falando vale para a pessoa física também, não só para a empresa. A empresa é obrigatória, mas vale também como subsídio para a pessoa física, se organizar financeiramente, tá? Muito bem. Então, esse é o fluxo de informação. Eu sei que meu reloginho está correndo. Agora, eu vou trazer alguns exemplos, né, de como que eu visualizo esses controles da gestão financeira. Tá? Esse aqui é uma tela de um fluxo de caixa ou movimento de caixa semanal. Então, percebam. Vamos lá. Vamos tratar das informações, né? Tratar das informações. O que é importante para eu fazer um registro de movimento de fluxo de caixa, um registro financeiro? 3 coisas: data, valor e a conta, a referência. Alguns também chamam de categoria de despesa ou categoria de receita. Tá? Então, a categoria. Né? O nome técnico é plano de contas. Então, a conta. Então, repare aqui em cima, nesta coluna, esta coluna, ela tem as contas. Então, nós temos lá nas entradas, venda à vista, venda a prazo, venda com cheque pré-datado. Saídas, fornecedores à vista e a prazo, impostos, comissões, despesas com pessoal, etc, etc, total de saídas. Então, essa lista aqui, que aqui é só didático, é só a título de referência e exemplo, você tem que montar a sua, cada empresa tem a sua. Eu posso contribuir na ajuda, na revisão de uma lista que você me apresenta. Pela experiência, eu posso falar, você esqueceu disso, disso, disso. Ah, verdade. Ah, eu não tenho isso. Ok, não tem, não tem. Tá? Mas essa lista é pessoal da empresa. A empresa é particular, não pessoal, é particular da sua empresa. Muito bem. Nesse exemplo aqui, o layout está sendo uma condução semanal. Tá? Semanal. Então, bacana. Então, na primeira semana eu tenho entradas isso, saídas, entradas nas diversas formas, né, de duplicata, de cheque pré-datado e o total. Tá? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e o total do mês. É importante você saber quanto que entrou no mês. Tá? É extremamente importante. E mais ainda, é importante você entender
qual é a relevância por forma de recebimento. No caso aqui, 97% é a prazo com duplicata, supondo que eu tenha uma condição de pagamento de duplicata só. Aqui está genericamente duplicata. Eu posso ter várias condições de pagamento. Por exemplo, 7 dias, 14 dias, 21, 30, 60, depende das condições que você coloca aí, por exemplo. E as saídas, idem. Tá? O raciocínio é sempre o mesmo, entradas e saídas. Eu preciso ter os dois controles, tanto de entrada quanto de saída. No caso aqui, o controle de saída tem em cada conta, olha, não teve pagamento de fornecedor à vista esse mês, ou este período de análise. Tá? E a Travou, Rogério. entradas e saídas... Alô? Voltou. Acho que voltou, caiu a nossa internet aqui. Voltou, Rogério. Obrigado. Eu não sei o quanto vocês perderam, mas eu vou voltar rapidinho aqui. Eu estava falando, ia falar sobre essa coluna de porcentagem. É importante eu entender a distribuição das entradas e saídas. Neste caso, as entradas e saídas estão separados em dois grupos, entradas e saídas. Tá? O ideal seria ou colocar uma outra coluna que a distribuição seja sempre em relação ao total de entrada. Então, eu tenho um 100% só, que é o de entrada. Todo o resto é relativo à entrada. Aqui está separado em dois grupos, tá? Então, eu tenho dois 100%. Então, esse 97% de recebimento é sobre o total, esse 48 aqui não é sobre esse 100%, e sim sobre esse 100% apenas do grupo de saída. Então, por isso eu tenho dois 100%. E o que importa aqui é saldo atual. Então, se isso aqui for um fluxo de caixa, ou seja, projeção de saldo futuro, tá? Nós notamos que na segunda semana, vai estourar o caixa em R$ 4.243, negativo, vai estourar o caixa. Tá? Então, quanto antes eu consigo ter essa visão, melhor. Esse aqui é um outro exemplo, mais condensado ainda, no sistema mensal. Tá? Então, num jogo rápido, uma visão rápida, eu posso usar algo assim. Tá? Supondo que hoje fosse março. Então, nós temos aqui abril, hoje, março, tá? Então, eu tenho R$ 1.000 em conta. Ok. Eu tenho R$ 500 para receber em abril e tenho 220 para pagar em abril. Então, eu vou ficar 1.000 mais 500 menos 222, eu vou ficar com 1.278. Mais 100 em maio, menos 500 em maio, eu vou ficar com 878, e assim por diante, o mesmo raciocínio. Saldo anterior, mais entrada, menos saída, saldo atual. Tá? Isso é corriqueiro para nós quando nós olhamos um extrato. O que é um extrato bancário? Extrato bancário nada mais é do que um relatório do que aconteceu com as nossas contas, a movimentação da nossa conta corrente, em um período passado. Por isso que é extrato, né? Extrato de movimento que já aconteceu. E ele parte de um saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual, diário ou no final do período. Neste caso aqui, nesse exemplo, note que nós temos aqui no mês de outubro de 2021, então a pessoa já fez até o fim do ano, né? O empresário e a empresária já fizeram até o fim do ano e perceberam que em outubro vai ter um estouro de caixa de R$ 122. Ah, é um valor pequeno, eu tenho cheque especial, ok, a decisão cabe em um segundo momento. O primeiro momento é o momento de perceber se vai ter ou não estouro de caixa. Porém, nesse sistema resumido, nós não percebemos coisas como esta. Repare que é o mesmo cenário, só que por meio de outro instrumento. Nesse outro instrumento, que também é do mês de outubro, também é a projeção do fluxo de caixa, repare que eu estou lá positivo, com saldo anterior, que ele ficou até dia 3, depois do dia 4 ele entra, por conta da diferença de entradas e saídas, ele já estoura em 322, depois 622,
e só depois, lá no final do mês, ou seja, eu fico quase, nesse exemplo didático, evidentemente, quase um mês negativo em 622 e não tinha percebido. Por quê? Porque aí entrou pelo descompasso das datas, tá? Concentração de datas de entrada e saída, né? Eu percebo aí que lá no final do mês está com 122, que é o saldo final, aquele demonstrado no exemplo anterior, ok? Muito bem. A importância de gestão de caixa. Entender os gastos da empresa, entender as formas de recebimento, avaliar o prazo de pagamento e recebimento e o impacto disso. Quando o cliente me pede um prazo, eu tenho que ter consciência antes de simplesmente concordar com ele, porque ele é meu cliente e eu não quero perder a venda, tá? Dependendo do volume, eu preciso ter uma destreza de avaliar o impacto disso. Avaliar o fluxo no longo prazo, foi o que eu citei. Entender a necessidade de capital de giro, também foi o que eu entendi, o que eu apresentei, que está dentro do fluxo de caixa. Negociar desconto com compras, tá? Qualquer negócio, gente, você ganha na compra, não é na venda, é na compra, tá? A grande maioria dos casos. E planejar compras e investimento. Então, esses são alguns dos poucos motivos para fazer uma gestão de caixa. Ok? Muito bem. Agora vamos para o segundo tópico do tema. Eu sei que meu tempo já está se esgotando, mas eu não estourei os 30 que me deram, né? Vamos lá. O que é a apuração de lucro ou prejuízo? A empresa precisa ter um norte. A minha empresa dá lucro ou prejuízo? Eu não posso fazer isso olhando para o resultado do caixa, olhando para o extrato bancário. O extrato bancário não mostra isso. O extrato bancário mostra saldo em conta corrente, saldo nas minhas aplicações. Não é lucro ou prejuízo. São dois conceitos da finanças diferentes, com filosofia, com forma de apuração diferente. Muito bem. O que é apuração de lucro ou prejuízo? É o uso da ferramenta DRE. E o DRE tem uma estrutura resumida aqui, que parte. Número 1, faturamento. O que é faturamento? É a soma das vendas. É a soma de tudo que eu vendi naquele período. O DRE, o mínimo período é mensal. Não faz sentido eu fazer DRE do dia, nem DRE da semana. Tá? Então, DRE é mensal que se faz. Mensal, bimestral, trimestral, depois eu tenho os múltiplos aí até o DRE anual. Custos variáveis, todos os gastos decorrentes da minha atividade principal. Então, se eu sou comércio, custo da mercadoria vendida. Se eu sou indústria, custo do produto vendido. Se eu sou serviço, custo do serviço prestado. Esse é o principal, número 2, está aqui dentro. Tá? Indústria e prestação de serviço, base disso está na ficha técnica. Ficha técnica do produto para a indústria, ficha de prestação de serviço, se for prestador de serviço. Despesas variáveis. São poucas. As principais: impostos, comissão sobre venda, taxa de cartão de boleto, embalagens, frete sobre venda. Tá? São os principais aí, os líderes, eventualmente inadimplência, dependendo das condições de pagamento que eu pratico, condição de venda. E aí, 1 menos 2 menos 3 tem o item 4, que é a margem de contribuição. Margem de contribuição também é chamado de lucro bruto, eu não gosto desse nome. Por quê? Porque você esquece da palavra bruto e você chama isso tudo de lucro. E isso não tem nada de lucro, porque lucro é o que sobra e ainda tem os gastos fixos para você pagar. Portanto, margem de contribuição, 1 menos 2 menos 3. Gastos fixos, todo aquele gasto que não tem relação com o faturamento. Tá? Não tem relação com o faturamento. Por último, não menos importante, resultado operacional. Então, o resultado, se a minha operação é saudável ou não, se dá lucro ou prejuízo. Tá? E aí é a margem de contribuição menos os gastos fixos. Tá? O DRE tem uma metodologia própria de fazer, eu tô usando pouquíssimos minutos para só trazer um despertar a atenção para vocês, e a gente tem material complementar sobre DRE, nós temos um atendimento que pode ser agendado para discutir coisas específicas sobre o DRE, ok?
Muito bem, eu quero fechar com essa reflexão que eu deixo para vocês fazerem, tá? Que é a análise de quadrantes. O que é isso? Você, empresário e empresária, vai fazer uma análise e olhar o seu caixa é um caixa positivo ou negativo? E aí você classifica aqui, ó, caixa positivo ou caixa negativo, tá? E o seu DRE, tá? Na sua percepção, sua empresa é uma empresa lucrativa ou uma empresa que está no vermelho dando prejuízo? E aí nós vamos para o DRE, resultado, tá aqui, positivo ou negativo. É claro que o ideal é que todas as empresas que estão participando aqui conosco estejam no quadrante 1, tá? E isso é muito importante. Você tem que mirar e você tem que fazer de tudo para que a sua empresa fique sempre no quadrante 1. Se você estiver em outro quadrante que não seja o 1, o 2, o 3 ou o 4, existem causas para isso, né? Causas prováveis, e existem remédios, né? Existem orientações para que você saia, por exemplo, do quadrante 2 e vá para o quadrante 1. Do quadrante 3 e vá para o quadrante 1. Do quadrante 4, ou fecha, ou vá para os outros quadrantes até chegar no quadrante 1. Tá? Desculpa a brincadeira do fechar, né? Mas o quadrante 4 é: eu tenho problema de caixa e minha empresa não é lucrativa. Então, é claro que eu preciso de um choque de gestão, se esse for o caso. Ok? Eberton, eu estourei um pouquinho, tá? Mas é isso que eu tinha para hoje. Tá? Os aplausos podem vir ao vivo, por brincadeira, por joinha, né? Ou por perguntas que vai aumentar o meu humor. Meu amigo, tem alguma aí? Boa, Rogério. Na verdade, palminhas rolaram aqui, ó. Muito bom. Pessoal, olha só quanta palminha, hein, Rogério? Caramba, eu nunca tinha visto tanta palminhas assim. Galera, eu acho que é super importante, né? A gente teve algumas perguntas pontuais aqui, Rogério. O Matheus colocou no exemplo do fluxo de caixa mensal, o capital de giro é de 144 ou de 122 no slide 6. Eu não sei se você quer voltar aí, foi uma pergunta pontual aqui que o Matheus fez. E o Rogério vai voltar aqui e vai responder para você, Matheus. E aí a gente vai, se vocês puderem colocar aqui algumas perguntas aqui, eu acho que é super importante. Eu vou só reforçar, pessoal, a questão da lista de presença. Os agentes locais de inovação compartilharam nos grupos. Eu coloquei aqui no chat também. Você preenchendo a lista de presença, no final vai ter a mensagem de confirmação. Lá tem um link onde você clicando naquele link ou copiando e colocando ele no seu navegador, tem o slide e depois a gente vai colocar a gravação também desse encontro, tá? Neste link. Então é legal aí vocês já preencherem a listinha de presença e depois já pegam a apresentação. Vou passar para o Rogério responder a pergunta aqui do Matheus. E, pessoal, dúvidas, vai colocando aqui que eu vou lendo e depois a gente vai repassando para o Rogério. Obrigado, Eberton. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Se eu falei 144, me desculpe, foi a velocidade de tentar falar rápido, tá? Mas é 122. Você muito bem observou o número 122, tá? Na verdade, eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta, Matheus, e responder o seguinte, e fazer a seguinte consideração. Quando a empresa está numa situação em que o fluxo de caixa aponta para algum valor negativo, então a sua necessidade de capital de giro é o maior valor negativo. É o maior valor negativo. Esta é uma forma muito prática e visual de identificar qual é a minha necessidade de capital de giro. Então, neste caso, tanto que essa tela que eu estou projetando aqui é uma ferramenta bastante simples nossa aqui, e aqui embaixo tem lá, ó, de acordo com as projeções futuras realizadas, sua necessidade de capital de giro é R$ 122, em vermelho, que está aqui nas conclusões. Tá? E como é que ele chegou a essa conclusão? O maior valor negativo dentro do período de projeção. Tá? Dentro do período de projeção. E aí, claro, né, nesta ferramenta que é falha, Matheus, olha só, essa ferramenta, tá? Ela é falha. Por quê? Porque eu já mostrei aqui no seguinte, que na verdade a minha necessidade de capital de giro é 622. Tá?
Então, qual foi meu objetivo? Meu objetivo foi dizer que, tá, trocando em miúdos, faça o fluxo de caixa diário. O consolidado mensal, ele não dá detalhes desse tipo, que estão obscuros entre o dia 30 ou entre o dia 1º e o dia 30. É isso. Perfeito. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua pergunta. Eberton. Boa, muito bem. Pessoal, olha a importância, né, da questão de controles financeiros, a importância da gente ter a real noção de quanto está entrando, quanto está saindo, mas principalmente, né, Rogério, para tomada de decisão, a gente olhar essas informações de maneira estratégica, né? E aí eu já aproveito para fazer o gancho aqui, Rogério, para o nosso próximo encontro, né? A gente vai falar de planejamento estratégico. Quem ainda tiver dificuldade em como organizar o seu fluxo de caixa, como organizar o seu DRE, eu nunca ouvi falar disso, né? Pode procurar o seu agente local de inovação, que ele vai te indicar alguns cursos, algumas coisas. A gente está à disposição também para vocês conversarem com o Rogério sobre pontos mais específicos. Mas olha a importância disso, e depois, né, para o que a gente vai falar de quinta-feira, para tomada de decisões estratégicas, porque não adianta eu olhar aqui, ver um monte de número e não tomar decisão. Então, isso é extremamente importante. A Luciana colocou aqui, ó, já conversamos algumas vezes sobre o assunto, mas para nós é difícil separar conta de pessoa física e de pessoa jurídica, né? A gente sabe que no dia a dia não é fácil, porque você está com o cartão da pessoa física, aí já passa e depois mistura. É muito difícil, né? Mas é importante a gente fazer essa separação. O Raul colocou aqui na lista de presença, ele não entendeu. É só entrar no link lá, Raul, colocar o seu nome, seu CPF, que a lista tá preenchida, tá? Depois a Márcia compartilhou aqui e tá tranquilo. Rogério, vou passar aqui para a pergunta do Lucas, ó. Você deixa alguma margem no caixa para futuras demissões de funcionários? Se sim, qual o percentual? Deixa mais ou menos sobre o salário dele? Digo isso, pois já vi empresas meio refém de funcionários antigos. Rapaz, Lucas, e você não sabe o quanto isso aconteceu na pandemia, mas eu vou deixar o Rogério responder. Excelente pergunta, Lucas. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era ponto fora da curva, tá? Por quê? Porque o gerente administrativo financeiro da empresa não tinha esse nome, tá? Mas ele era isso. Ele dizia o seguinte: eu tenho caixa para mandar todo mundo embora agora. Tá? Então, veja, a rigor, lá no DRE, tá? Porque uma coisa é caixa, dia a dia operacional, outra coisa é lucro ou prejuízo. Então, quando eu... Travou. Alô, travou? Travou, Rogério. Se puder Voltou. voltar, eu agradeço. Voltou? Eu vou voltar, com certeza, pela importância do contexto. Tá? Então, eu estava dizendo a importância de ter a apuração de resultado. Os resultados, lucro ou prejuízo, eles são determinados por uma ferramenta chamada DRE, Demonstrativo de Resultado. E eu costumo falar, tem vários clientes que eu já atendi que estão aí na plateia e já ouviram isso de mim. DRE, ou você faz, porque ele tem que ser bem feito, ou é melhor não fazer. Ele não tem um faz de conta. Tá? Por quê? Porque ele vai determinar se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. E neste DRE, existe, Lucas, o provisionamento para demissão. Tá? Existem alguns elementos, não só o provisionamento para demissão, existem outros elementos que precisam ser provisionados no DRE, dentre os quais a demissão é um deles, tá? Verbas rescisórias é um deles, 13º é outro, tá? O 13º e férias, a cada mês que o funcionário trabalha, ele tem direito a isso. Então, não adianta você chegar lá em novembro e ficar coçando a cabeça, ou então indo lá no gerente, ou até xingando o funcionário, porque tem um 13º. Não é culpa do funcionário, isso está na lei. E você, empresário e empresária, já entendeu isso, que todo ano tem férias e 13º.
Portanto, a sua precificação tem que considerar isso, os seus resultados têm que considerar isso, todo o arranjo financeiro tem que estar direcionado para isso, tá? Então, a ferramenta DRE, ela é importante por conta disso. A verdade, lá no plano de negócios, a rigor, antes de abrir o negócio, você deveria ter feito um plano de negócio, lá tem um DRE projetado. Ou seja, qual vai ser o meu resultado operacional da empresa? Se a minha empresa é viável ou não, dá lucro ou prejuízo ou não. Antes de abrir. Ocorre que a grande maioria não faz. Claro, não estou falando só das considerações de eventos adversos, como a pandemia. Né? A pandemia. Ontem eu atendi um cliente que estava lindo, maravilhoso, já me falou que o segmento é muito rentável, mas ele foi vítima, foi refém da pandemia, porque foi pelas regras sanitárias, o segmento dele fechou de imediato e está sendo um dos últimos a retomar, tá? Então, vale isso aí, eu espero que eu tenha respondido aí o Matheus e dúvidas, o Matheus não, o Lucas e dúvidas correlatas. Eu vou aproveitar que estou com a palavra, Eberton, eu vi uma palavra sua aí sobre separação de PF-PJ, tá? Gente, eu sei que isso é difícil, tá? Eu sei que isso é difícil, tanto é difícil quanto uma pessoa que precisa, por recomendação médica, perder peso. Mas difícil, tá cheio de coisa difícil. Tá cheio de coisa difícil. Estudar é difícil, tá? Fazer atividade difícil atividade física é difícil, tá? E separar PF e PJ é difícil. Onde é que está a solução? Hábito. Hábito. Você tenta a primeira semana, tenta a segunda semana, tenta. Quando você perceber, você já está naturalmente separando, tá? A minha esposa tem um pequeno negócio e às vezes eu vou no mercado fazer compra para casa e ela pede 2 itens para o negócio dela, alimentício, por exemplo. O que eu faço? Eu passo em 2 compras. Pô, mas isso dá trabalho? Por que dá trabalho? Eu separo o que é o item dela e passo na frente, pago com dinheiro para ela me ressarcir ou com o cartão da PJ e não misturo com as compras da minha casa. Isso é hábito. Ah, Rogério, você é consultor financeiro, é ponto fora da curva? Não, é hábito, é treinamento. Outra pergunta que eu vi aí, Eberton, rapidamente, foi uma de... Escapou. Será que é da Adriana? Não é da prazo? Adriana. Não? A Adriana pode ser, compra a prazo, tá? Tem uma de meta, eu sou comércio, não consigo prever recebimento, É essa mesmo. tá? Então, foi ela, esqueci o nome, Adriana, me perdoe. Veja, Adriana e demais que tem nessa situação, ou seja, eu sou comércio, não consigo, imagine que eu sou uma papelaria, tá? Imagina que eu sou uma pastelaria ou uma pizzaria. Eu não sei quantos clientes virão amanhã comprar suprimentos de papelaria ou qualquer outro exemplo que eu dei aí. Como é que eu resolvo isso? Registro histórico. Então, eu olho para trás e pressuponho. Bom, olhando para o passado, a média é que eu faturo tantos reais por dia. Então, eu faço essa projeção. Aqui nessa ferramenta que está sendo mostrada para vocês, você pode ter uma linha escrito projeção de venda. E essa projeção de venda, você coloca ali o valor que você estima vender amanhã. Claro, nem eu nem você temos bola de cristal. Quando chegar amanhã, que a previsão se concretizar, você tira aquele valor previsto, porque vai entrar o valor real. Isso que eu estou falando vale para planilha e vale para sistema. Para o manual não vale, gente, porque é tanto problema para eu tirar, apagar, etc., que não dá para fazer controle manual. Tá? Nem o pipoqueiro da esquina consegue fazer controles manuais. Ele precisa minimamente uma ferramenta tecnológica que dê agilidade. Para vocês, participantes do ALI, de um programa de inovação, comece por aí. Informatização, adoção de ferramentas e tudo mais. Eberton, mais alguma coisa?
Estou tentando ser o mais objetivo possível para sobrar mais tempo para diversidade de perguntas. Ô, Rogerião, ó, eu acho que um tema aí que a gente não comentou ainda e que é uma dúvida constante, né? Só que não daria para a gente falar nesse período, porque o objetivo desses encontros é ser uma coisa rápida e pontual para a gente estimular algumas dúvidas para que depois vocês batem um papo com os agentes locais de inovação e depois vocês conversem direto com os nossos consultores. Mas uma dúvida que é uma dúvida muito recorrente é preço, né, Rogério? A gente estava até surpreso ainda de não ter essa temática, mas o Paulo colocou aqui, eu acho que é dúvida de vários outros colegas também. Eu queria saber mais sobre formação de preço para produtos e serviços, né? Acho que é muito bacana se você puder comentar um pouquinho aí sobre essa questão de preço com a gente. Obrigado, Eberton. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Essa é uma das campeões, como o Eberton colocou. O método mais comum usado para precificação é o seguinte: se eu vendo celular, e eu estou vendendo celular porque é o que está na minha frente aqui, se eu vendo isso aqui, eu tenho que vender por um preço que seja suficiente para pagar os custos e gerar uma sobra, um lucro. O que é lucro? Lucro é o que sobra. Sobra de onde? Pegando faturamento, pago tudo, variáveis e fixo, sobrou alguma coisa? Se sobrou, aquilo chama lucro. Então, quando eu vou determinar o preço de qualquer coisa, o método mais utilizado é aquele que determina o preço de venda, capaz de cobrir todos os gastos e ainda sobrar um lucro desejado. Então, pegando essa premissa, qual é o caminho das pedras? O caminho das pedras é primeiro descobrir quais são os meus gastos. E aí sim, essas ferramentas que eu abordei, na verdade, fazendo um parênteses na minha resposta, existe um tripé dentro de finanças: gestão de caixa, gestão de resultado e precificação. A precificação justamente não está dentro do escopo por conta do tempo que nós programamos. Mas o caminho das pedras eu falei para chegarmos em precificação. Eu não vou me preocupar em buscar um slide que tenha a fórmula do preço de venda, mas isso é muito simples, tá? Depois eu posso compartilhar com qualquer um. A fórmula é muito simples. Agora, cadê os dados para colocar na fórmula e calcular o preço de venda sugerido desse aparelho? Aí sim, está nos controles que eu apresentei para vocês hoje. DRE e gestão de caixa. Na verdade, as informações que serão usados no processo de precificação estão no DRE. E o DRE, para montagem do DRE, o sistema, a gestão de caixa, é a ferramenta principal que vai subsidiar. Não é só ela, mas é uma das principais. Eberton, não sei se eu consegui aí atender a expectativa. Boa, Rogerião, eu acho que depois, se o Paulo tiver mais alguma dúvida, pode colocar a pergunta aí que a gente complementa, mas o Rogério foi muito certeiro, né? Para ter uma formação de preço bem feita e com base nas fórmulas, né? A gente precisa ter as informações antes, e sem esses controles que foram apresentados, fica bastante difícil. Agora vem algumas dicas aí, pessoal, de boas práticas que outros colegas estão fazendo, que eu acho que pode ser legal, quem não faz ainda, pensar se é viável, isso pode ajudar, né? O Matheus colocou aqui que abrir contas bancárias separadas ajudam bastante, né? Então você já tem um método aí mais fácil para dividir o que entra e o que sai, né? O Cláudio colocou aqui também: quer matar a empresa, é só misturar o dinheiro de faturamento com o dinheiro dos sócios. Morte na certa, né, Cláudio? Então você está coberto de razão aí, que misturou, fica muito complicado. A Caroline colocou aqui: negociar pagamentos dos fornecedores com o maior prazo possível de pagamento é a melhor opção, Rogério? Carolina, essa é uma excelente pergunta e a resposta eu vou devolver para você, tá?
Você gosta de cartão de crédito? Você usa cartão de crédito com responsabilidade? Se a sua resposta for sim, tá? Eu gosto de cartão de crédito, significa que você está habituada a gerenciar créditos de terceiro. O que é um crédito de terceiro? É esse prazo de pagamento que estão te dando, seja o fornecedor, seja o lojista, por meio da compra do cartão de crédito. Tá? Então, eu sou partidário, sim. Tá? Existe, na verdade, Carolina, existe uma diferença, uma divisão aí entre alguns empresários não gostam de assumir dívidas de qualquer natureza. Eu não gosto de ter contas a pagar. Meu contas a pagar é o mínimo possível, eu só compro à vista. E existem outros que com responsabilidade, administrando bem o fluxo de caixa, empurra tudo para frente. Empurra tudo para frente. Aí é uma relação assim, vamos pensar no curto espaço que temos. Olha só, se eu precisar de dinheiro, eu sou daqueles empresários que compra tudo à vista. O meu capital de giro está no estoque. O meu capital de giro está preso no estoque. Ou o meu estoque está muito baixo, e aí eu posso até eventualmente perder venda, ou o meu capital de giro está parado no estoque. Por outro lado, tá? Por outro lado, se eu compro a prazo, guardando o dinheiro, fazendo gestão desse dinheiro com responsabilidade, tá? E não deixando acumular, não deixando vencer esses pagamentos, eu tenho uma gestão melhor, uma previsão melhor, inclusive um caixa disponível. Se eu tenho uma oportunidade que me cai assim rapidamente, eu tenho que tomar decisão, eu tenho um certo grau de dinheiro no caixa. E aí, claro, eu olho no fluxo de caixa e falo, bom, os boletos principais estão vencendo dia 25 e eu estou com uma promoção agora. Eu consigo gerar caixa até dia 25 se eu pegar essa promoção e repor esse gasto de alguma coisa que eu preciso pagar à vista? Tá? Então, se eu tiver essa consciência, eu consigo fazer. Tem outras pessoas que, por questão de comportamento, eu detesto dívida. Né? Eu, particularmente, administro bem o cartão de crédito, compro tudo no cartão e sou feliz assim. Só que chega na hora, a minha fatura está desse tamanho, mas aí eu pago à vista e morreu. Eu não deixo ela enrolar. Por quê? Porque cada compra que eu faço no cartão de crédito, eu vou lá no meu contas a pagar na data da fatura e aumento aquele valor. Entendeu? Eu faço esse registro. Então, eu já sei até onde está o meu limite do cartão. E também administro com 2 cartões, tá? Fazendo o jogo de data rotativo. Né? Agora, semana passada eu troquei. Por quê? Porque o do dia 10 fechou, o do dia 25 não. Eu troquei de lugar o cartão na minha carteira. Um eu deixo em casa, outro eu deixo na carteira. O que mais? Bom, a questão do PFPJ, sem dúvida, abrir duas contas é uma grande receita. Teve alguém que falou aí. Pode falar, Eberton, enquanto eu estou passeando aqui pelo. Boa, Rogerião. A gente está aqui a Luciana, né? Ela colocou realmente. É excelente falarmos do assunto, como entender o termômetro do mercado que permita aplicar o aumento necessário para compensar o aumento das matérias-primas, né? Acho que ela referindo aí principalmente ao valor dos insumos, né? Independente do segmento, né, Rogério? Acho que a gente, todos os pequenos empreendedores estão sofrendo bastante, né? E aí eu acho que é a Lu da área de alimentação, né? Mas vários outros colegas aqui também de outros segmentos é importante. Acho que seria legal, Rogério, se a gente pudesse comentar um pouquinho como a gente tentar diminuir os efeitos das grandes altas de preço, de insumos e tudo mais. Quais são os cuidados aí? Acho que seriam algumas dicas importantes e até para a gente ir concluindo e para a gente cumprir o objetivo desse encontro, que é ser uma coisa, uma pílula de conhecimento, né? Uma coisa rápida, objetiva e prática aí para a gente levar para todos vocês. Perfeito, Eberton. Excelente consideração aí também. Esse é mais um exemplo de tomada de decisão.
E sendo tomada de decisão, ela não pode ser feita no achismo, né, no feeling, tá? Eu tenho que ter dados que vão abastecer a minha decisão. Portanto, se eu não tiver elementos, por exemplo, como a ficha técnica, na qual eu abasteço o aumento dos insumos e já vejo a alteração do markup que está dando, né? O que é markup? É a razão, né, ou relação preço de venda sobre custo. Se eu não tiver uma ferramenta, que me apure de modo automatizado esse markup, tá? Existem dois markup. O markup que eu uso para chegar no preço de venda, então eu tenho o custo, multiplico por um fator ou markup e determino o preço de venda, e o markup real, que é o preço de venda dividido pelo custo, tá? Então isso vai dar um índice. Esse índice eu tenho que ficar monitorando. E aí, claro, né, quem fez essa consideração hoje, principalmente no segmento de alimentação, mas não só nele, os insumos estão subindo absurdamente. E é muito difícil repassar isso para o concorrente, tá? Então você tem que buscar outras alternativas, né? Então você tem que buscar outras alternativas, tirar de algum outro lado, negociar com fornecedores quando dá, né? E aí uma série de soluções podem entrar nesse sentido, de como potencializar uma negociação com o fornecedor. A compra em maior quantidade tende a diminuir. Quando nós estamos falando de produtos alimentícios, nós estamos falando de produto que tem data de validade, às vezes, curta. Então, eu não consigo estocar muita coisa. Tá? Então, a resposta objetiva está: eu tenho que ter controle. E dentro desse controle, eu já tenho que previamente estabelecer até onde eu posso ir. Se não tiver jeito, eu tenho que trocar a qualidade do produto. Isso vai impactar no meu cliente. Ok, então eu tenho que aumentar o preço de venda. Gente, é matemática. Infelizmente, não tem o que muito fazer. Existem várias soluções que a gente vai tentando, mas no frigir dos ovos é matemática, entrada, saída, resultado. Seja resultado de caixa, seja resultado do DRE, lucro ou prejuízo. Então, não existe muita mágica para se fazer quando os seus fornecedores estão aplicando aumentos excessivos, digamos assim, entre aspas, de modo que você não consiga repassar para o seu cliente, tá? Não tem muito o que fazer. Eberton, a última para fechar. Boa, Rogério. A última para fechar foi boa. Né? Eu vou até compartilhar também um exemplo que o Matheus falou, que é agregar valor ou aumentar a percepção de valor do cliente. Né? Ele até citou aqui, não está relacionado com finanças, mas é super importante. Né? A gente sabe que tem segmentos que isso pode ser feito de uma maneira levando em consideração a experiência do cliente, né, e várias outras coisas, e tem segmentos que é muito complicado de fazer isso, né, mas é uma dica extremamente importante, né, essa questão aí de percepção de valor. Rogério, eu vou passar a última aqui, pessoal. Talvez a gente fique com algumas sem respostas neste momento, mas a gente vai ter outros momentos, né? Então, a gente quer ouvir depois de vocês e compartilhem isso com os agentes locais de inovação. Depois, como foi a percepção? Porque a gente pode pensar numa rodada 2, né, Rogério? Fazer um segundo momento aí falando de finanças, porque senão o Rogério vai ficar chateado comigo, porque eu só dei meia hora para ele falar, viu, pessoal? Mas depois a gente faz esse outro bate-papo. Mas o Cláudio coloca aqui, Rogério, a questão de depreciação dos equipamentos, se ela deve ser inseridas nos custos do produto ou na margem de contribuição, e os ativos não produtivos, como depreciá-los corretamente. Se pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Perfeito, excelente pergunta de novo, tá? A questão de depreciação, vejam, de modo muito objetivo, a empresa tem um conjunto de maquinários utilizado na produção, né? O computador que eu estou usando para falar com vocês nesse momento,
que foi trocado o ano passado. Ele depreciou, tá? Como uma batedeira, como uma ferramenta qualquer que vocês usam no negócio de vocês, tá? O que acontece? Respondendo a pergunta em duas partes. Primeiro, precisa depreciar? Sim, precisa depreciar. Como que eu considero isso na formação do preço de venda? Usando o DRE. Usando o DRE. É necessário que você considere que de tempos em tempos, no meu caso aqui, tá? Imagine que eu fosse um escritório de engenharia. Escritório de engenharia, eu preciso muito projeto, eu preciso de AutoCAD, eu preciso de softwares muito pesado, então o computador tem que ser último, de última geração. Portanto, eu preciso, supondo, tá, a título didático, que eu troque a cada 2 anos, 24 meses. Então, eu tenho que depreciar o valor dele dividido por 24, 1/24 por mês. E eu tenho que embutir isso no meu lucro, sim. Por quê? Porque senão, cadê o dinheiro para daqui 2 anos eu comprar outro computador? Então, é necessário. Isso vale, eu usei para computador, vale para máquinas, equipamentos, mobiliário, ar-condicionado, seja o que for, carro, tá? Quando o carro é da empresa, tá? Tudo isso é importante, sim. Rogério, quem faz isso? Poucos. Poucos. E o que acontece? Eu vou ter que me endividar na hora de trocar. Então, o negócio não é sustentável como deveria. Ele está fazendo um DRE, aspas, meia boca. Tá? Desculpe o termo pejorativo, mas ele está fazendo um DRE que está omitindo certos gastos. Repare que, pegando um gancho aí na questão da depreciação, a depreciação e a provisão são exemplos típicos que precisam estar constando no DRE, portanto, ele vai afetar se minha empresa é mais ou menos lucrativa, porém, isso não tem impacto no caixa todo mês. Então, vai da responsabilidade do empresário e empresária de, se eu usar o conceito de depreciação, pegar aquele dinheiro e fazer uma reserva. Por quê? Porque a rigor eu não estou trocando, não estou financiando de novo um computador. Se já tiver tudo quitado, ok, morreu, acabou. Então eu estou depreciando, então eu tenho que tirar o valor da depreciação e colocar numa poupança. Eu estou usando o termo poupança de modo genérico, tá? Numa aplicação qualquer. Isso é necessário. Por quê? Porque vencido o prazo de depreciação, eu tenho caixa lá para simplesmente ir lá na loja e comprar outro. Ok? Uma outra hipótese, uma outra visão eu financio, aí no meu DRE, na parte que não está no resumo que eu apresentei, porque o resumo que eu apresentei foi até resultado operacional. Faltou a questão de amortização de dívidas e resultado líquido. Tá? Então, o que acontece? Eu posso colocar sempre, o tempo inteiro, aqui, a amortização de equipamentos. Então, todos os equipamentos eu tenho que comprar parcelado, mas tem coisa que eu não consigo comprar parcelado. Não num prazo compatível com o prazo de depreciação. Tá? Máquinas e equipamentos, por exemplo. Ok? Espero ter contribuído. Eu fico à disposição de vocês todos, sem exceção, para um aprofundamento, para algum detalhamento. Os agentes que estão atendendo vocês fazem uma primeira abordagem, né? Eles já têm aí todo uma expertise inicial para fazer encaminhamento de certos assuntos, de certos temas, de certos materiais que nós já compartilhamos com eles, tá? Mas a gente está aqui na retaguarda, eu faço parte, junto com o outro colega Márcio, assessorando aí os participantes do programa Ali, né? O Márcio vai estar aí semana que vem, quem ainda não conhece vai ter o prazer, e a gente fica à disposição para atendê-los. Eberton, se era isso, recado dado. Boa, Rogério. Rogério, obrigado. Pessoal, algumas coisas importantes, tá? Antes da gente finalizar. A lista de presença, a gente perdeu o acesso ao chat aqui, mas os agentes locais de inovação mandaram nos grupos, ou senão você pode pedir para ele ou mandar no meu WhatsApp também, não tem problema.
preenchendo lá a lista de presença, quando você terminar de preencher, vai aparecer um link, que é o link onde já está lá no Google Drive essa palestra, e depois nós vamos colocar a gravação também do encontro de hoje, tá? Isso é super importante. Quinta-feira, pessoal, ó, já marquem aí na sua agenda, quinta-feira às 16 horas, o Rogério vai voltar com a gente e nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Extremamente importante para a gente saber para onde a gente quer ir e estabelecer estratégias aí para chegar nesses objetivos. Depois, semana que vem, a gente vai falar de gestão de pessoas e vamos falar de marketing também. Então, contamos com a presença de vocês, mas antes da gente fechar aqui e cumprir o horário, a gente passou só um pouquinho, peço desculpas a vocês, mas eu queria sugerir da gente tirar uma foto para a gente abrir a câmera. Vou pedir se o Rogério puder tirar a apresentação. Quem puder abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto, depois os agentes locais de inovação compartilham lá no grupo do WhatsApp para a gente registrar esse momento aí. Olha só quanta carinha aqui, que legal, viu, pessoal? Vou até tirar a máscara aqui para aparecer o rosto inteiro, não tem ninguém do meu lado aqui agora. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, tá todo mundo preparado aí? Olha só que legal, viu? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou mandar a fotinha, hein? 1, 2, 3 e... X! Boa, pessoal, boa. Eu vou compartilhar aqui com os Ali's, depois eles mandam aqui para vocês. A gente já tem uns Ali's que são ninjas aqui. Eles já fizeram, já compartilharam, estão super rápidos aqui. Gente, muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Espero vocês novamente aí quinta-feira às 16 horas para esse encontro rápido, objetivo, pontual aí. E contem com a gente até quinta, tá bom, pessoal? Um abração. Valeu, viu, Rogério? Brigadão mesmo aí por todo o apoio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, equipe. Tudo de bom. Tchau.